Nós vamos cantar o hino 269. 269. Gostaria que os irmãos identificarem o visitante ao seu lado, tenha a liberdade de cumprimentá-lo, não só isso, que oferecendo também a sua Bíblia, o seminário, para que assim possam acompanhar o nosso. Nós agradecemos por todos que nos visitam nesta noite e dizemos que esta casa é do Senhor, não é nossa, portanto, todos estão convidados a retornarem aqui quantas vezes assim o desejarem. Nós vamos, irmãos, prosseguindo, abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo registra Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, nós vamos ler. Eu lerei, os irmãos acompanharão essa leitura da palavra de Deus, a partir do verso 1 até o verso 20. Lucas 3, de 1 até o 20.
no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso sogro. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Amém.
Pai, nós temos lido a tua palavra, Senhor, queremos que tu fales ao nosso coração através dela. Tu sabes, Senhor Deus, qual é o peso da nossa responsabilidade diante do teu povo. Irmãos, que tu fales a cada coração de um modo bem particular, Senhor Deus. Toque cada vida e usa o teu servo para este mistério. Em nome de Jesus. Amém. O ministério de João Batista, ele foi realizado na Palestina quando este território era dominado pelo Império Romano. E havia uma grande expectativa dos cidadãos daquela terra de que eles pudessem vir a ser libertos do Império Romano, da dominação do Império Romano, de ter que pagar impostos para fazer a glória de uma nação que estava sendo construída a muitos milhares de quilômetros da sua região. Isto não era uma coisa que agradava às pessoas, saber que o dinheiro dos impostos pagos eram levados não para construir o conforto da cidade, onde eles pagavam os impostos, mas levados para Roma para fazer o luxo e a luxúria de Roma desta época. E havia um sofrimento, uma expectativa, uma certa confusão. Eu quero deixar bem claro como eu quero explorar esse termo confusão, que é o fato de confundir as coisas que estavam acontecendo com a expectativa que eles tinham da realização dos propósitos de Deus proferidos pelos profetas já agora na antiguidade, porque Isaías falou não menos que 700 anos antes de Cristo sobre essa pessoa de João Batista. 700 anos antes, Isaías havia dito, feito essa profecia, e quando eles então se encontram com este cumprimento dessa profecia, eles desejaram que o útil e o agradável fossem realmente acontecido ali, naquele momento. Que eles tivessem a libertação, tanto espiritual, quanto física do domínio romano naquela região. Era uma coisa muito impossível. Impossível porque Israel não tinha exército que os romanos tinham. Israel não possuía armas que os romanos tinham as armas. Israel não tinha recursos financeiros que eles eram drenados para Roma e, portanto, não tinha nenhuma organização plausível que pudesse fazer que uma revolta naquele momento viesse a ser vitoriosa. No entanto, olhou-se para João Batista com uma esperança de que um libertador estava chegando, uma esperança, uma confiança de que alguém que pudesse confrontar, pelo menos argumentar e mobilizar as massas para aquele momento de revolta que poderia redundar na libertação do povo dessa dominação. Era uma coisa muito utópica. Era um pensamento muito fora de
contexto, fora de realidade, e impossível de ser realizado. Mas o João percebe que algumas daquelas pessoas que vieram para o batismo de arrependimento vinham com esses pensamentos, vinham para ele com essas ideias revolucionárias. E João não tinha nenhum propósito de fazer revolução, senão a revolução espiritual que o povo precisava, e muito da revolução espiritual, porque eles estavam hoje, naquele momento, dominados pelo Império Romano, porque Deus pesou a mão sobre eles, castigando-os pelos desvios espirituais que eles tomaram, pela desobediência à palavra de Deus revelada e por uma série de atitudes que configuravam um desvio de conduta do povo de Deus. E, portanto, viu-se em João esta oportunidade e desejou-se que se realizasse através dele esta libertação. Mas João não mordeu a isca, João não aceitou a empreitada e avisou: se vocês mudarem de conduta, poderá ser que as próximas gerações recebam os benefícios de uma vida consagrada ao Senhor. Irmãos, nós nunca plantamos, ou quase sempre não plantamos para nós mesmos. Certa ocasião, eu li uma reportagem, era uma reportagem sobre uma pessoa que estava plantando uma jabuticabeira, e essa pessoa já era bem idosa, talvez a minha idade, um pouco mais, um pouco menos, e certamente sabe-se que a jabuticabeira, não as de enxerto de hoje, que são mais rápidas, mas as antigas levavam de 20 a 30 anos para dar a sua primeira florada e partir daí produzir os frutos. E então o jovem se aproximou daquele velhinho que estava plantando a jabuticabeira e começou a argumentar com ele: o senhor pensa que o senhor vai usufruir disso, dessa jabuticabeira? O senhor tem noção de quanto tempo leva uma jabuticabeira para produzir? Eu tenho sim, meu filho. Tenho sim. Hoje eu estou com 60 anos. Essa jabuticabeira vai produzir quando eu tiver com mais de 90, se eu sobreviver. Então, o senhor acha que vai viver 90 anos para chupar as jabuticabas que o senhor está plantando? Não, não planta para mim. Porque eu já chupei muita jabuticaba que os outros plantaram. Que outros plantaram, eu chupei. Então, não me custa deixar algo para os meus netos, para os meus bisnetos, ou para a próxima geração, seja lá o que for, ou o que eles fizerem, está bem feito. Mas eu faço a minha parte. Com essa visão, com essa mesma visão de futuro, João Batista contemplando o povo de Deus. O povo que se aproxima para o arrependimento, para receber o batismo de arrependimento. E alguns começaram a pensar que João não era nada daquilo que eles estavam pensando, ou sabendo de alguém que viesse preparar o caminho, mas que ele era o próprio Cristo. E ele então tem que contundentemente reafirmar que ele não era o Cristo, mas que ele veio para preparar o caminho para o Senhor. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era um homem bem esquisito, né? Vamos considerar bem, era um homem bem excêntrico. Ele vestia de modo diferente de todo mundo, tanto que o autor fez questão, o narrador,
fez questão de dizer que João se vestia de vestes feitas com pelo de camelo. Um tempo atrás, o Jair Mendes, o Sr. Jair Mendes, me apareceu aqui com um paletó feito de pelo de lhama, lá do pelo. Deve ser próximo do pelo do camelo, né? E eu pedi para experimentar, não tem arrependimento. O negócio de pinicar. Falei, como é que você está usando isso? Não, eu estou bem forrado, não é cristal. Então tá bom. E eu fico imaginando o João. O João com aquela roupa esquisita, incômoda, nada confortável. Vejam bem, irmãos. O ambiente lá faz, às vezes, 45 graus durante o dia e chega a próximo de 0 graus durante a noite. Lugar inóspito, mas tem gente lá e o João estava lá, pregando. Um homem que tinha uma dieta também muito esquisita, além das roupas esquisitas. O autor faz questão de mencionar que ele também se alimentava de maneira muito estranha, comendo gafanhotos e mel silvestre. A região lá, irmãos, também é uma característica da região que, pelo clima, uma série de combinações de fatores geológicos, a região produz muito gafanhoto. E os gafanhotos dão em cima das lavouras. Porém, eles aprenderam a se alimentar com gafanhoto. E há alguém que sugere que o gafanhoto é o mesmo caranguejo nosso, o mesmo. Esqueci o nome do bichinho. Tem um bichinho. Içá. Nosso Içá. Né? Então faz o mesmo efeito, faz a mesma culinária, a mesma arte particular que eles fazem para cozinhar aquilo, para preparar aquilo e acabam conseguindo um resultado alimentar que é razoável. Porque, por incrível que pareça, parece que não, mas os entendidos, os biólogos, dizem que é uma quantidade de proteína que tem naquele bichinho ali, fantástica. Dá para suprir as necessidades humanas de proteína. Então, vamos comer gafanhoto lá, né? Eu quero isso. Vive longe das cidades. Outra excentricidade dele. Ele era como um ermitão. Vivia isolado. Ele não traiu na cidade para pregar, não. As pessoas que vinham a ele, trazidas pelo Espírito de Deus. A coisa mais fantástica disso aí é exatamente esta realidade de que João, ele não saía do seu lugar para pregar. Ele não ia para poder, ou para onde for, para Lavrinhas. Não, não ia para lugar nenhum. Ele ficava no seu lugar, na sua cova, no seu covil ali, ele ficava ali, e ali as pessoas vinham para ele, para receber um batismo de arrependimento, para serem instruídas, que precisavam mudar de vida. É interessante como ele trata as pessoas que vão a ele. Ele recebeu ali soldados do Império Romano, recebeu religiosos de toda a classe em Israel, e ele acabou instruindo essas pessoas a que procedessem de maneira que configurasse realmente que tinham recebido o batismo de arrependimento. Porque, irmãos, se eu sou ladrão e eu me batizo e amanhã eu estou roubando de novo, de que prestou esse batismo? Para nada. Era isso que o João queria, transformar pessoas.
E as pessoas vinham para ele, iam buscar conselho com ele, iam buscar orientação espiritual com ele, lá onde ele estava. Podemos afirmar que a mensagem de João Batista é uma mensagem atual. João comprometeu-se com sua mensagem ao ponto de perder a própria vida em consequência do que ele pregava. Quando Herodes tomou a mulher do seu irmão e achou que ia ficar por isso mesmo, né? O João meteu o dedo na ferida e chamou aquilo de prostituição, de escândalo. Era uma atitude escandalosa, pública, porque estava morando, vivendo com a mulher do seu irmão. E aquilo causou um transtorno tão grande que quando teve uma certa festa lá, e a sobrinha dele, a filha dessa mulher, dançou e agradou o seu coração, e já estava tudo mamado de vinho mesmo, né? Muito vinho, muita bebida alcoólica, e ele fez uma promessa escandalosa. Ele falou: pode pedir até metade do meu reino. A menina tem a coisa mais simples na cabeça dela, né? Vai lá com favor com a mãe, que é na cabeça de João Batista. Não traz. Agora, porque o João estava incomodando. Muitos podem perder a cabeça por incomodar. Muitas cabeças rolam. Quando fala que rola a cabeça, irmãos, é isso, é em referência a este fato, esse episódio de João Batista. Muitos ditos populares que a gente vai rolar a cabeça de fulano, o chefe vai cair hoje por causa disso, daquilo, por causa disso. Incomodou, falou alguma verdade, alguma coisa que socialmente ele não poderia ter dito. Então a cabeça rola. Mas a mensagem de João continua aplicando aos nossos dias. Pregadores não podem falar, não podem deixar de falar. Quando governos, quando pessoas, quando entidades prejudicam a comunidade. Pregadores têm, além da mensagem do Evangelho, eles têm um compromisso social de dizer às pessoas públicas o que é certo e o que é errado, o que se espera deles. Se eles vão fazer ou não, não é problema deles. E hoje, com muito mais segurança, os pregadores podem fazer isso, porque tem a lei ao seu lado. Lá não tinha. João chama ao arrependimento preparatório para a entrada do Senhor Jesus em cena. A diferença de idade entre João Batista e o Senhor Jesus Cristo era de apenas 6 meses. 6 meses. E eram primos. Não eram da mesma família. E o João vem fazendo esse caminho preparatório para a chegada do Senhor Jesus Cristo, para a entrada do Senhor Jesus em cena. E toda a carne verá a salvação de Deus. Deus, através de João, que estava pregando aquilo que é arrependimento, estava preparando para que todo mundo visse que Deus veio salvar. Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. João prega para que as pessoas se arrependam, isto é, mudem o rumo de suas vidas, mudem os seus pensamentos, as suas perspectivas, os seus propósitos
antes que Cristo venha ao mundo. E ele é atual também, porque ameaça aos que não se arrependem. Ele mostra que há consequências para as pessoas de coração endurecido, de serviço dura, pessoas que não se dobram diante de Deus, da sua palavra, tem consequência. Não vão ficar sem punição. Não vai passar em branco. Dizia ele às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Quem nos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Havia, apesar de estarem por baixo, mas havia ainda um pensamento arrogante naquele povo, que eles eram bons, que eles não precisavam de nada, eles só precisavam da libertação do poder temporal, porque o resto eles resolviam por si mesmos. Só que o João estava percebendo que as pessoas vinham a ele, mas o propósito da vida delas não tinha mudança, não tinha nenhum sinal de transformação moral, de transformação no comportamento social, não tinha transformação na vida daquelas pessoas, o comportamento familiar não tinha mudança, e portanto era preciso que daquele momento para frente eles precisavam saber. Deus já não estava mais com paciência suficiente para tolerar coisas mal feitas, conversões pela metade, porque, irmãos, eu afirmo e reafirmo sempre: não existe meio crente. Ou é crente ou não é. Quem pensa que é meio crente não é crente. Eu sou meio crente, não é crente. Tenha certeza disso. Tire a conclusão: não existe meio crente. E o crente tem que ser produtivo. De qualquer jeito ele tem que produzir. Não tem que você, eu não cursei seminário, então eu não posso pregar. Pode. Como pode? Eu preciso cursar seminário para dar uma colheita? Preciso. As crianças fazem isso com tanta perícia. É um trabalho missionário. É um trabalho importante. Não precisa cursar seminário para ser fiel ao Senhor, para ler a Bíblia e obedecer. Não precisa de nada disso. Mas eu tenho visto pessoas que não cursaram seminário e que pregam muito melhor do que pregadores formados, gabaritados. Pregam melhor porque eles têm o dom. Deus concede o dom e eles fazem o trabalho com responsabilidade, com zelo, com interesse, com alegria. Houve pessoas que ouviram a mensagem de João e rejeitaram, porque pensavam que não precisavam se arrepender. Mateus informa que os fariseus e saduceus resistiram à mensagem de João por serem orgulhosos. Vem esse ermitão aí, esse cara esquisito, quer nos ensinar. Nós temos seminário, nós falamos línguas, nós interpretamos a palavra, e esse cara que nem estudou nada vem querer nos ensinar? Não. Só que ele é
uma pessoa especial. João era especial desde o ventre materno. Ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quando Maria foi visitar a sua mãe, ele mexeu no ventre dela, de maneira que toda criança mexe no ventre da mãe, que está sendo gerada, ele sabe disso, né? A gente que é pai também sabe que a criança mexe. Mas a maneira como o João mexeu lá dentro de Maria era um testemunho de que ele era cheio do Espírito Santo e estava recebendo a visita da mãe do Senhor dele, do Senhor dele. E os saduceus e fariseus não receberam a mensagem de João por causa do orgulho, da vaidade. Esse caipira vai nos ensinar? Não. Nós queremos alguém formado em Cambridge. Há um forte contraste entre os versos 6 e 7 para quem se arrepende. Nosso texto no pouco tempo, 6 e 7. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Para quem se arrepende, a salvação de Deus. Mas para quem não se arrepende, a ira de Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Será que estamos preparados para isso? É preferível não. Hoje, há os que se orgulham de serem filhos, netos, bisnetos de crentes. O fato de alguém pertencer a uma família evangélica é uma bênção, mas não é garantia de salvação. Se essa pessoa chegar à idade adulta sem arrependimento, sem uma conduta bíblica, está perdido. Não adianta ser neto de pastor, filho de pastor, e ter um elenco na sua centralidade de pessoas importantes que pregaram o Evangelho, que anunciaram a paz de Deus aqui neste mundo, se ele não busca essa paz. Aos que querem ser salvos, é exigido que haja arrependimento. E arrependimento é volta, é humilhação diante de Deus. Arrependimento é mudança de mimos, mudança de pensamento. Por isso Jesus fala de um novo nascimento. A pessoa é outra pessoa depois que se encontra com Jesus. É outra pessoa, não é a mesma mais. Acabou. Mas aí, irmãos, essa mensagem é atual pela demonstração prática e pública de arrependimento. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que haveremos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados me perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Quer dizer, não extorquir ninguém, não roubar ninguém,
polícia tira essa ideia de que pode usar o seu poder de polícia para explorar as pessoas que estão devendo à sociedade, para extorquir, para achacar. E isso aqui na Bíblia é pecado. Deus chama isso de pecado. E as pessoas que são polícias e que se convertem têm que mudar de atitude. Assim como cobradores de impostos não podem. Havia um conceito naquele tempo que eles, além do salário que recebiam para cobrar os impostos, eles podiam exigir uma comissão de quem devia. E eles é que faziam a comissão para eles. Não tinha limites. O Estado queria receber o dele. O Estado queria receber o dele. O resto, se eles conseguissem tirar de quem era devedor, de quem caiu na mão deles, é que se virasse. A coisa era muito dura, muito difícil, muito complicada. Parece que estão vivendo os nossos dias. Parece que estão vivendo hoje, não era jornada de ontem. Mas é preciso que haja arrependimento. A vida cristã não se inaugura sem arrependimento, sem mudança de vida, sem mudança de atitude. A vida cristã não tem começo, não tem sentido se não houver mudança no coração das pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador. Houve os que pela graça aceitaram a pregação de João e perguntaram: que havemos, pois, de fazer? João não dá resposta para todos. Ele sabe que cada classe tem as suas peculiaridades. Quem tiver bens materiais, roupa ou comida, reparta com quem não tem. Você tem coragem de fazer isso? Hoje tem uma doença, está sendo tratada como doença, o tal do consumismo. As pessoas, o dinheiro não dá para nada, porque eles querem consumir tudo. O dinheiro não pode dar, né? Não chega. Querem tudo para si. Tudo que a televisão mostra, eles querem. Isso é pecado. Isso é normal, não. E não é doença também, não. Isso se chama pecado. O que havemos coisa de fazer? Quem tiver bens materiais, roupa ou comida em excesso, reparta com quem não tem. Cobradores de impostos têm que ser honestos, corretos, cobrar só o que a pessoa deve e devolver para o Estado só o que a pessoa pagou. Soldados não podem abusar da sua autoridade. A gente põe uma farda, a gente é super-homem. Acho que pode chegar, bater, ameaçar, fazer tudo. Não é assim que funciona, a gente sabe disso. Ou não é assim que deve funcionar, mas às vezes funciona. A gente também sabe disso. A gente não pode pôr uma farda e enche de poder, de força. Não tem moral, não trata a sua família bem, não trata ninguém bem, é uma pessoa desonesta, mas botou a farda, virou moralista, virou uma pessoa que ameaça as pessoas, achacam, violentam. O crente não pode fazer isso. Pode ser soldado crente, mas não pode ser ladrão, não pode ser abusado, não pode ser corrupto. Soldado pode ser,
Eu até defendo, devia ter mais soldado crente na polícia. Crente. A nossa polícia militar do estado de São Paulo tem uma estatística muito triste. Muito triste. É a polícia que tem mais evangélicos no Brasil inteiro. A polícia cujo percentual de evangélicos é o mais elevado. Mas é a polícia mais violenta. A polícia mais corrupta. E esse percentual de evangélicos que estão lá participa disso também. Salvos raríssimas exceções. Digo isso com muita tristeza, eu tenho colegas, pastores que são da polícia. Eu discuto isso com eles. E é muito triste isso, gente. Arrependimento, irmãos, não é só sentimento. Não é só, eu senti uma coisa. Estou arrependido. Não. É atitude. Arrependimento sem atitude não é arrependimento. É remorso, é emoção, é qualquer outra coisa, menos arrependimento. Texto maravilhoso de Efésios, capítulo 4, nos dá a dimensão real do que o Evangelho pode fazer na vida das pessoas. Nós temos esse texto, vamos ler agora. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. É possível isso, viu? É possível e é até necessário que nós nos iremos sem pecado. É uma linha muito tênue, muito delicada entre a ira e o pecado. Mas nós precisamos nos indignar. Nós temos o direito de nos indignar, sem que isso seja pecado. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu não tinha telefone em casa ainda fixo. E eu vinha à praça para fazer um telefonema lá para Belo Horizonte, minha família, minha mãe ainda estava viva. Eu precisava falar em casa, estava meio lamentável, estava preocupado. Eu vinha à praça para fazer esse telefonema. Eu chego no orelhão, um moleque sai de lá com o fone na mão. Eu corri atrás dele. Eu ia bater nele, é claro. Eu tinha um testemunho zelar ainda, né? Eu já era conhecido aqui na cidade como pastor da igreja presbiteriana, eu tinha honra a zelar pela nossa igreja. Mas se eu pegasse aquele moleque, eu ia levá-lo lá na delegacia, ia levá-lo assim, ó, como um troféu. Ia deixá-lo lá na delegacia. Porque é uma cinte. Eu fiquei irado. Tenho certeza que eu não peguei. Eu fiquei irado porque era um moleque filhinho de papai. Naturalmente, em casa ele tem telefone. Eu tinha, né? E aí eu aprendi que ele pode realmente defender os nossos direitos como crentes no Senhor Jesus. E isso não é pecado. O Senhor Jesus ficou irado. Um tempo, lembram-se? Ele chegou chutando as bancas de campistas e deu um chicotado em todo mundo. Ele não pegou. Estava defendendo uma coisa certa. Quando é preciso defender a coisa certa, a causa certa, você pode tomar uma atitude que não seja de agressão. Eu era mais forte que o moleque, eu podia carregá-lo até debaixo do meu braço. E eu ia fazer isso, estava pertinho da delegacia. Mas ele teve mais perna do que eu, né? E escapou. É possível isso. Voltando ao texto de Efésios, estamos encerrando. Aquele que furtava,
não furte mais. Ele está falando para crentes que eram ladrões anteriormente, que se converteram e que agora, como crentes, não podem mais tirar a sua sobrevivência do furto ou do roubo. Eles têm que trabalhar. Crente tem que trabalhar. E olha que maravilha, que sentido é dado aqui, um sentido revolucionário para o trabalho. É interessante, irmãos, que nesta cultura e nesse tempo, o trabalho era feito por escravos. Gente que tinha posses e poderes não trabalhavam. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui? E aqui introduz uma mudança importantíssima na conduta do crente e que faz com que os crentes hoje os crentes se beneficiem de até mesmo se enriquecerem pelo seu trabalho. Por quê? Porque ele ensinou que as pessoas precisam trabalhar para ter qualquer motivo necessitado. Se tem uma pessoa necessitada, você vai estar de ombros, não posso fazer nada, não tenho nada. Por que eu não tenho nada? Porque eu não trabalhei, não ganhei, eu não posso dar o que eu não tenho. Mas se eu trabalhei e ganhei, eu posso compartilhar com alguém que não tem, que tem menos do que eu, que precisa mais do que eu. É essa a ideia que o apóstolo Paulo dá para o trabalho. E que o Evangelho traz para as pessoas que precisam entender essa novidade que está aí no ar de doutrina de prosperidade. Isso é pecado. Isso aí é outra coisa. É um distúrbio. É uma violência que se faz com Deus e com o próximo. É que as pessoas têm que ter para exibir. Para dizer, não, eu dei o dízimo e Deus me abençoou, e eu tenho uma casa na cidade, eu tenho uma casa no campo, eu tenho uma casa na praia, eu tenho caminhões, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma frota. Quando muita gente não tem nem onde reclinar a cabeça. Acho que Deus vai dar isso para as pessoas? Deus não dá, não. Quem dá isso é o diabo, não. Pode ter certeza. É muito perigoso você pedir uma coisa para Deus e o diabo quer ter. E você achar que foi Deus que quer ter. Não sabe o que você está pedindo, não sabe o que você está falando, não sabe os propósitos da sua vida. É um perigo as pessoas fazerem as coisas erradas e atribuírem a Deus uma bênção que é uma maldição para a vida dele. Na verdade, aquilo vai levá-lo para o inferno, que ele vai arrumar muita culpa em cima daquele bem que ele adquiriu. Não precisa trabalhar isso na nossa cabeça com muito carinho, com muito cuidado, porque o trabalho do crente é para abençoar. O resultado do salário do crente é para ser bênção, abençoar os missionários, abençoar a igreja, abençoar as pessoas que estão no campo lá, pegando malária, lá no Mato Grosso, em Goiás, lá no fim do mundo, no Acre, no Amazonas, e nós aqui no Beirão, nós temos que contribuir para eles, temos que dar dinheiro para eles, temos que trabalhar aqui e mandar para eles lá. Eles precisam de dinheiro para sobreviver, até para comprar as vacinas, comprar os remédios e tudo mais. E o missionário lá já está na 60ª malária. 60 malária, o cara é muito forte. Tem que ser muito forte para aguentar aquilo. A pele de malária é uma coisa que dói, machuca. E às vezes as pessoas estão aqui no Sudeste ganhando dinheiro das igrejas, pegando, extorquindo o povo de Deus, povo inocente, burro, o povo de Deus. Porque pensam que estão fazendo sucesso, dando dinheiro para o pastor, na igreja que nem registro não tem, não é legalizado, está fora da lei, mas tem grana.
Vai dando. O pastor tem lábia. Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Você não tem o que falar, não fala nada, fica quieto. Não sabe o que você vai falar, não vai ajudar? Não fala bobagem. Eu não poderia falar torpeza, irmão, palavras sem sentido, palavras imorais, palavras impróprias, palavras que não edificam, que não constroem a moral, a saúde espiritual das pessoas. Então você não tem que falar, não fala nada. Quieto. Ore silenciosamente a Deus. Quem sabe Deus vai te dar uma palavra boa para você falar, a pessoa está precisando ouvir de você alguma coisa. E não entristeçais o Espírito de Deus. Quantos de nós temos feito isso sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo, sem nenhum escrúpulo? Estamos entristecendo o Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Vamos pegar o sacramento da Santa Ceia hoje. Nós precisamos ter a consciência de que, para isso, no mínimo, nós temos que estar perdoados. Vou dizer que ninguém não é pecado. O pecado está na natureza do ser humano. Mas o perdão está no coração e na disposição de Deus para nos conceder, na graça de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai no amor, como também Deus nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Homens e mulheres com arrependimento verdadeiro do pecado influenciarão profundamente a sociedade de vida. Nós não precisamos usar palavras, temos que ter atitudes. Porque as palavras não vêm do lado. Mas os nossos atos serão sempre lembrados, serão sempre vistos, serão sempre recordados. Por isso, irmãos, o cristianismo é uma religião completa. Ao mesmo tempo que nos transcende para a espiritualidade, nos traz para a materialidade concreta, do fato, da realidade, das necessidades dos outros. Nós não podemos, de nenhum modo, desconhecer que nós podemos ajudar. Nós podemos fazer mais. E se nós podemos, nós devemos. E temos que fazer. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos passar, irmãos, a celebração da ceia do Senhor. Eu convido os senhores providos e presentes a assumirem os seus lugares aqui à frente. E nós vamos, de pé, cantar o hino 270.
O refrão deste hino é uma afirmação e uma pergunta. Jesus diz: morri na cruz por ti. O que fazes por mim? O que estamos fazendo? Quando pecamos, nós dizemos ao mundo que o sacrifício de Jesus não é grande coisa. Quando pecamos e não nos arrependemos. Mas quando nos arrependemos e confessamos, muito testemunho, uma transformação que é útil para a minha vida e para a vida da minha comunidade. E é neste pensamento que o Senhor Jesus instituiu a ceia, este momento tão emblemático da igreja, em que nós recordamos o seu sacrifício da cruz. Emblemático porque não era para termos esquecido, são passados mais de 2000 anos que isso aconteceu. Por que ele está insistindo nisso? Nós temos que insistir. Ele já nos deu esse sacramento exatamente para não nos esquecermos. Ele sabia que a sua mensagem ia atingir outras culturas, outros povos, que poderiam até desvirtuar e transformar isso aqui num piquenique, numa comida, numa festa, simplesmente. Isto foi feito no passado, festa do agape, quando os irmãos se reuniam e comiam carne, pão, vinho, se serviam ali e lembravam. Mas graças a Deus que isso também passou. Foi um momento da história. Nós estamos vivendo a nossa história. Alguém já defendeu que deveríamos fazer isso aqui com café?